Olá, sejam todos bem-vindos na Resenha da Fé. Eu sou o pastor Marcos Chevinski e hoje nós vamos falar sobre a Associação Batista do Salvador. Você sabe o que é isso? Se você não conhece, eu quero convidar você que você venha para a resenha. Estamos de volta aqui apresentando com um amigo, o pastor Daniel Costa, ele que é presidente da Associação Batista do Salvador. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, meu amigo. Que bom que você aceitou o convite. Já há um tempo que eu estava pensando em você. Vamos trazer esse cara aqui para saber como é isso aqui. Você é pastor de que igreja? Igreja Batista Vasco da Gama, ali no bairro do Engenho Velho da Federação, né? Um abraço aí para os membros dessa igreja. Meu amigo Daniel Costa, você é presidente dessa associação e eu queria que você, hoje eu vou encher você de perguntas, viu? Nós vamos aqui descobrir qual é a função dessa associação, quantas associações nós temos na Bahia, o que elas fazem, qual é a maior, qual é a melhor. Eu já sei que é sua, mas você vai dizer isso aí, né? Com a palavra, meu amigo, diga aí como é que funciona a associação. Primeiro, o que é uma associação das igrejas? Bom, a Associação das Igrejas é a junção ou a união de igrejas com irmãs batistas que se reúnem em 20 associações em nosso estado. 20? São 20 no estado da Bahia. Eu não sei se a câmera vai conseguir pegar. Será que consegue? Tá conseguindo pegar legal? Então aqui é o mapa dos 417 municípios. Isso. E você tá, claro, como é da cidade de Salvador, você tá aqui... Na pontinha vermelha. Na pontinha vermelha. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu vou colocar aqui na tela para vocês. Ela é talvez a menor, ela é a menor? É a menor em extensão e a maior em números de igrejas. E a melhor? Eu vou falar desse negócio de melhor porque eu já tive... né? Os demais presidentes das demais vão dizer, pô, como é isso? Eu cometi um ato falho em uma assembleia que eu fui participar com meus amigos queridíssimos da Associação Gapiunense, meu querido Gesimiel e já vai mandando abraço, Paulo Henrique, já vai acalmando. Tá, e aí eu estou aqui muito bem na segunda melhor associação. Então foi um ato falho. Eu acho que cada associação dentro da sua proposta, da sua realidade, são as melhores. Porque fazer o que nós fazemos, da qualidade, da eficiência e eficácia que nós como associação, seja aqui em Salvador, seja no extremo norte, extremo sul, oeste, norte vale, noroeste, Gapiunense, Rio Novense, Itapetiguense, é porque é a misericórdia do Senhor sobre as vidas da gente. E só, por favor, me permita, e só refazendo, dos 417 municípios do estado da Bahia, só não temos presença batista ainda em 59 cidades. Em 59 cidades. Aqui nós temos a representação do estado da Bahia. Talvez você esteja assistindo esse vídeo de outro estado, talvez até de outro país, e não tenha a dimensão de tamanho do estado da Bahia. A Bahia é muito grande, gente. É só você pegar o mapa da França e o mapa da Bahia, somos um pouquinho menor do que a França. Tá vendo aí? Alguns bairros nossos aqui são maiores que qualquer outra cidade. Você tem uma cidade, você tem um bairro como Cajazeiras. Isso, quando você fala Cajazeiras, é contemplando ela toda. Você fala as Cajazeiras, Raiz. Né? Ela tem hoje, por baixo, 600 mil habitantes. É impressionante. Porque o IBGE tá defasado há 12 anos. Vai começar agora, né? E você vai ter casas dentro de casas nessas comunidades, né? Então somos 11 Cajazeiras, 5 Fazenda Grandes e mais a Boca da Mata, que vai dar em torno de 600 mil habitantes. 600 mil habitantes. Bom, você está aqui então em Salvador, ela é a menor em extensão, se você considerar, né? Isso. Mas você disse que ela é maior em número de igrejas associadas. Isso, somos 132 igrejas. Divididas em Salvador, Lauro de Freitas e uma em Abrantes, que é para ter ficado com o Camaçari, mas o acesso da igreja, a familiaridade é muito mais fácil com Salvador, ela acaba ficando com a gente aqui em Salvador. 132. E a pergunta que eu quero fazer, e que talvez quem está nos assistindo vá se fazer, o que faz uma associação pelas igrejas batistas? O que faz, então, vou inverter a pergunta. Vou apertar ele de todo jeito hoje. Trouxe até anotações aqui, ó. Não sei se você está conseguindo ver, tá toda preparada aqui, né? O que leva uma igreja batista, embora ela esteja convencionada, né, ligada à convenção,
Mas o que leva uma igreja, então, a desejar se associar a essa associação? Um princípio básico das igrejas batistas, não somente em Salvador, não somente na Bahia, não somente no Brasil, mas aonde existe uma igreja batista, é o espírito da cooperação. Elas se unem em associações, em convenções, pelo princípio da cooperação. Esse é o primeiro ponto. Você não entra, você não traz a sua igreja, você não traz o seu povo a fazer parte de uma associação, de uma convenção, a nível do receber, mas assim, no nível do cooperar. Esse é o primeiro ponto, que em qualquer documento constitutivo você vai achar isso. Em contrapartida, e se houver a palavra certa... E aí entra a contrapartida. Isso. Nós, como associação ou como convenção, nós nos preocupamos em suprir a necessidade da igreja naquilo que nós somos capazes de suprir. Claro. Capacitação, treinamento, acompanhamento, auxílios jurídicos, por exemplo. A gente já participou de processo em igrejas em que estavam com problemas de R$300 mil. Olha. Né? Eu tô me lembrando dessa história aqui agora. A igreja não tinha como pagar R$300 mil. Alguém que comprou o terreno da igreja, a associação ajudou a resolver o problema. A igreja tá com um débito. Eu já ia fazer um empréstimo aqui, né, gente? Poxa. Senhor, que ele venha. A igreja estava com essa dificuldade há décadas, não é há dias. E quando o novo pastor assumiu, recebeu isso no peito. Meu amigo Dan, me chamou de Dan, é a amizade que temos. Como é que eu faço isso aqui? Eu traz pra cá. Li as peças, conversei com a diretoria dele, e fui atrás de quem podia resolver. E além de não somente resolver a documentação toda da igreja, houve-se o perdão dos R$300 mil. Que perdão maravilhoso. E isso porque foi uma intervenção da associação junto aos órgãos que competiu aquilo. Uhum. Então, o nosso papel talvez seja esse, o de consultoria, de apoio, de suporte, até técnico em muitas. Por exemplo, ontem recebi um pastor e a gente começou a montar a peça do estatuto da igreja dele. Nós vamos entrar nessa questão de estatuto daqui a pouquinho. Isso. Então, você trabalha isso. Essa é o papel da associação. Das associações. Das 20 que nós temos dentro do Estado. A questão de treinamento, Daniel, você me disse que essa é uma das contrapartidas do apoio, na verdade, né? Que tipo de treinamento? Em que nível de treinamento? Treinamento de liderança? Treinamento de missões, evangelismo? É um treinamento local, pontual? Ou vocês fazem um acompanhamento até a formação? Nós temos vários tipos de treinamento. Temos aqui, vamos dizer, o treinamento básico, que nós dizemos que são das nossas organizações missionárias. Entendo ela, MCM, União Missionária de Homens Batistas, embaixadores, mensageiros. Então, se uma igreja não tem aqui, só fica eu imaginando. Sou pastor de uma igreja que não tem embaixadores do rei. A quem eu procuro? A associação. E a associação starta a sua equipe de embaixadores do rei, no caso, nosso querido irmão Nonato, e vai lá e dá o treinamento, monta, visita, acompanha. Temos a nossa líder, apesar de ser uma mulher, mas como os embaixadores nasceram na União Feminina, irmã Selma Serrão, que dá todo o suporte à igreja. Algumas igrejas estão formando e ela está lá treinando. Então, a implantação da embaixada nessas igrejas é feita com o apoio. Isso. Não apenas da implantação, mas todo treinamento, material didático e tudo mais. Tudo isso é providenciado, todo o suporte. Isso não somente com embaixadores, com todas as organizações missionárias. Olha que coisa fantástica. A igreja quer implantar, nós temos as ferramentas, as pessoas. Você sabia disso? Você que está nos assistindo, é impressionante. Aí a importância de trazer esse assunto, né? Para que as pessoas tenham a noção do leque de possibilidades, né? Porque uma igreja tem muita necessidade, mas às vezes é uma mínima, a gente se bate com coisas que poderiam ter mais acesso, né? O segundo nível de treinamento seria aqueles técnicos. Tesouraria, Conselho Fiscal e Secretaria. Tanto de expediente como de ata. A gente observou nos últimos anos um bocado de atas que deram problemas jurídicos lá na frente. Ponto no lugar errado, vírgula no lugar errado, informação. E a gente nos últimos 5 anos temos feito oficinas nesse aspecto. Essas oficinas elas são feitas na associação ou a associação promove vem para a igreja, por exemplo, a igreja é meio difícil porque seria a necessidade da equipe,
para poucas pessoas. Então nós fazemos encontros ou uma ou duas vezes, divulgamos a igreja manda a sua parte técnica tomar o treinamento. Interessante. Então vocês montam literalmente uma oficina. Isso. E com acompanhamento, se houver necessidade. Tem uma igreja mesmo que pegou o nosso facilitador na área contábil e acabou fechando uma parceria de consultoria entre eles para dar prosseguimento ao final. Agora, isso é uma coisa que eu não tinha noção. Aliás, eu estou aprendendo, né, essa questão. E esse treinamento de oficina da parte de tesouraria, gente, está dando muita confusão. Sim. Porque a tesouraria está ligada diretamente à questão da contabilidade. Isso. Porque a gente tem que entender que a tesouraria é um órgão dentro da igreja. Mas ela tem que trabalhar em parceria com a contabilidade, porque isso são notas, são impostos que têm que ser pagos em datas específicas. E se a pessoa, ou só a igreja, não organizar isso, vai virar um bolo. Tem uma igreja mesmo nossa aqui que está pagando um débito de R$37 mil. Débito esse que não precisaria ser pago se tivesse feito as declarações do DCTF nos dias corretos, que é grátis. Mas não tinha informação sobre isso. Estava pagando essa multa sem necessidade. A gente tem igrejas que não sabem. O IPTU acha que só porque a igreja não precisa fazer nenhum processo. Precisa sim. Você precisa dar entrada no pedido de isenção do IPTU. O prédio pode ser próprio ou alugado. É só pedir que a prefeitura acede, porque é uma lei municipal. Mas por não ter essa informação, e eu sempre digo, o pastor não é obrigado a ter informação, mas ele é obrigado a provocar que se tenha informações de quem trabalha no setor. Uhum. Então, o treinamento desse segundo nível é para isso, para essas coisas que é administrativa, porque querendo ou não, nós fazemos as nossas assembleias, tem igrejas, graças a Deus, que tem técnicos, tem lá no seu banco alguém que fez ciências contábeis, tem alguém que é auditor fiscal, que massa. Mas as igrejas, que na maioria são 90% das nossas, em Salvador, são pessoas leigas, que não têm obrigação de entender. Então nós oferecemos essa informação para que no dia a dia deles, com a parceria com a contabilidade, é claro, as igrejas precisam ter contadores. Por mais que a gente ache, mas eu não tenho funcionário, mas você, a partir do momento que você tem CNPJ, você precisa de um contador por causa do DCTF, que é uma das coisas, o imposto de renda e outras coisinhas, que é só o contador que sabe fazer, certificado digital, que igrejas não têm. Por isso, nós, no treinamento, informamos quais são as obrigações, mesmo sendo uma instituição sem fins lucrativos, ela tem obrigações jurídicas. Aqui, você está falando aqui e eu estou imaginando alguns pastores, colegas que estão agora vendo resenha, pensando, eu não sabia nada disso. Sim. E agora? Bom, aí você vai ter aqui na descrição do Resenha da Fé o contato aqui do nosso presidente e da associação, né? E essa informação, Daniel, só completando, é uma informação que deveria ser básica entre as igrejas, mas que fica perdida. E aí essa igreja ela é notificada pelos órgãos municipais, estaduais, e toma eles com um susto. E aí, claro, você vem a pergunta, e agora? Faço o quê? A associação está aqui. Então a associação não só ajuda no treinamento para as igrejas que precisam, mas aquelas que já estão complicadas. Sim. Então há salvação aí. Né? Sim. O papel da associação é cuidar das igrejas. Agora só que tem um detalhe que não é tão pequeno. Nós só podemos cuidar a partir do momento que somos convidados. Porque é um princípio batista, a autonomia da igreja. Claro. Então eu não posso chegar na tua igreja e dizer, vem aqui resolver o problema se eu não fui convidado. Recentemente houve uma situação em Salvador, de uma igreja, no final do ano passado, em que um grupo de irmãos veio me procurar. Eu preciso conversar com o pastor de vocês. Não. Vocês já me convidaram, agora eu preciso que o pastor de vocês me convidem também. Que a partir daí eu apareço na igreja. Claro. Aí o pastor me convidou. Aí eu apareci na igreja e começamos a fazer o processo de paz e resolvemos todas essas questões. Mas se não houver o convite, por mais que vocês façam parte da associação, mas vocês são apenas cooperadores. Claro. Então, a informação, a ajuda, o caminhar, a resolução, tudo isso se dá a partir de um convite. Então veja quanta coisa nós estamos aprendendo nessa resenha. Treinamento, então, do ponto de vista, nós estamos falando isso da parte técnica, né? Treinamento, implantação de embaixadas, a parte missionária,
eu quero fazer uma campanha de missões na minha igreja. Como é que eu treino minha equipe, principalmente a questão das missões urbanas, né? Porque é a nossa realidade de Salvador. Como é que eu vou para a rua? O que nós vamos fazer? É melhor fazer panfletar? Essa consultoria também a associação abraça? Em primeira mão vem a terceira fase, o terceiro tipo de cursos. São cursos específicos. Dentro desses últimos anos, a gente foi enxergando que Salvador, apesar de ser urbana, apesar de ser a capital, ela tem particularidades. Nós somos divididos em 20 associações e Salvador é dividida em 10 regiões. Olha como é que é a coisa aí. Então, nas 10 regiões, são 10 regiões totalmente diferentes. Sim, é verdade. Em Salvador, você que talvez não seja aqui da capital, seja do estado, Salvador, ela é tão grande, ela não é tão grande em termos de extensão, porque ela é uma península, né? Mas somos 3 milhões e 400 mil habitantes, mais ou menos. É a terceira maior cidade do Brasil, não? É a terceira. É a terceira. Então imagine o tamanho da população. Mas cada bairro aqui tem uma característica completamente diferente. É incrível isso, não é? Então você precisa estudar isso. E a associação está desenvolvendo um projeto que, se tudo der certo, na Assembleia, em novembro, será apresentado às igrejas, que é essa parte aí da evangelização urbana. Eu costumo dizer, por onde eu passo, sem ir provando com dados, Salvador é uma terra não alcançada pelo evangelho. Olha, aí nós temos aqui um destaque, viu? Repita aí. Salvador é uma terra não alcançada pelo evangelho. Detalhe, alguém não é dos batistas, não é da Assembleia. Não, nós temos igreja em tudo que é canto, mas nós temos tribos que não são alcançadas. Hoje, nós temos skatistas, nós temos surfistas, nós temos a turma do pedal, que são linguajagens próprios. Graças a Deus já tem gente. Motoclube, né? Motoclube, já tem gente se envolvendo, tem igrejas que já tem equipes, já tem ministério, mas isso é muito grande para pouca gente. Nós temos alguns quilombolas aqui dentro que não são alcançados. Aqui dentro de Salvador? Aqui dentro de Salvador. Então você tem uma. Essa é a Salvador. Coral, diversa, essa é a nossa Salvador. Que se a gente tem uma visão muito ampla, e aí assim, você tem que ter uma visão não apaixonada denominacionalmente, mas sim uma visão apaixonada por vidas. Você vai conseguir enxergar isso fácil. Quer ver um povo não alcançado? O povo da saúde. Tá aí. A gente vai fazer capelania hospitalar com os enfermos. É verdade. Mas a gente não faz capelania hospitalar com os profissionais de saúde. E entenda profissionais de saúde em todas as áreas. Do administrativo ao médico cirurgião. Essa galera passou 2 anos sofrendo e ainda anda sofrendo. É um povo não alcançado. É um povo não alcançado. É um povo que não tem tempo. Debaixo dos nossos olhos. Porque imagine, você entra em um plantão de 24, emenda com mais 24, vai para casa para dormir, volta para mais 2 de 24. Você não vai pegar ele em canto nenhum, amigo. Não vai não. E eles continuam nessa batalha, né? A batalha não terminou. Ela deu uma aliviada, mas não terminou. Já é uma batalha normal da própria profissão e agora se tornou árdua por causa da pandemia. Sim, sim. E se você chegar em qualquer unidade de saúde, seja de uma UPA a um hospital de alta complexidade, o trauma é o mesmo para todos os funcionários. E eu posso falar de um caso desse porque minha esposa não é médica, não é enfermeira, ela trabalha no ADM de uma UPA, mas eu via como ela chegava em frangalhos em casa por causa do trauma do dia. E olha que é expediente administrativo. Então a gente não tem essa visão. É verdade. De que Salvador é uma terra não alcançada e com vários povos. Por exemplo, nós temos aqui em Salvador bairros como o Horto Florestal. É um bairro não alcançado. É verdade. E aqui eu faço um desafio, já que eu posso, né? Quem tem o microfone tem o poder. Você tá na resenha, né? Meus irmãos que são juízes, auditores fiscais federais, promotores, médicos que moram em bairros como Horto Florestal, Alphaville, Leparc. Alphaviles, Leparc. Esse é seu campo missionário, porque só vocês podem estar nesses lugares. Verdade. Isso é o nosso povo. Essa é a nossa Salvador. E a ABS, a associação, está terminando um projeto para apresentar às igrejas. Porque é uma coisa agora que a ABS não tem condição de fazer.
Eu sou pastor na Vasco da Gama, em uma comunidade de pretos, pobre, IDH baixo. Eu nunca, por mais que o horto esteja do meu lado, eu não vou conseguir alcançar o horto. Eu quero, mas eu não consigo. Mas eu tenho gente em igrejas que moram no horto. Sim. Que podem ser a nossa voz, a voz do evangelho dentro do... O que você está falando me faz lembrar, nós tivemos aqui no Resenha o pastor Fábio, que é de Massacará, né? Da etnia Caimbé. Sim. E ele me contava justamente, Daniel, isso que você está dizendo aqui, tá? É muito claro isso. Já houve vários pastores que passaram na aldeia, que ficaram na aldeia Caimbé, em Massacará, mas todos eles foram rejeitados pelaquela tribo, por aquele povo, e foram literalmente expulsos. E precisou que ele, membro daquela aldeia, fosse para o seminário, fizesse então teologia e se tornasse um pastor. Agora ele é aceito na comunidade. Então é exatamente isso que você está dizendo. E talvez precise de pessoas que fazem parte dessas comunidades, né? Para que eles possam disseminar, para que eles possam apresentar o evangelho, enfim, poder ter esse acesso melhor, não é isso? E dentro disso aí, vem os terceiros cursos, que são os cursos direcionados, com a perspectiva, com o objetivo. E aí, muitas das vezes, nós, como associação, não temos condições de promover o material, de ter a equipe. Nós fazemos parcerias com outras organizações para que dê esse treinamento. Por exemplo, essa perspectiva, e vou aqui dar só um spoiler do que vai ser apresentado. Olha. Alcançar vizinhos. Existe uma instituição que tem um programa chamado Ame Seu Vizinho. Eu tô rindo aqui porque a dificuldade maior que nós temos às vezes é o nosso vizinho do lado. Isso. Por quê? Porque tem uma série de coisas. Eu moro em um apartamento de 11 andares, 44 apartamentos, e eu não conheço meus vizinhos todos. Eu conheço de alguns andares, aqueles que... Então, qual é a ideia desse projeto? Todo o material, tudo bonitinho, para que você possa dar aos seus vizinhos, promover com seus vizinhos, para daí você começar a abrir o que nós chamaríamos de relacionamento intencional via igreja multiplicadora. Vou usar agora, já botando a igreja multiplicadora. E a partir daí você apresentar Jesus. Aí você é um vizinho multiplicador. Eu tô dando risada porque eu morei em apartamento, hoje eu moro em casa, mas, meu amigo, não é mais apartamento, às vezes o vizinho, o apartamento é alugado. Isso. De 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. A rotatividade é alta. Você não conhece seu vizinho. Então, e perde uma grande oportunidade de estar apresentando Jesus. Então, dentro dos cursos, o básico, que são das organizações missionárias, os técnicos, que seriam tesouraria e secretariado, ou qualquer outra coisa que seja técnica para a igreja mesmo, e os especiais, que no caso nosso, é todo um processo de conquista mesmo, de expansão do evangelho via os batistas na cidade de Salvador, entendendo que Salvador é uma terra não alcançada. Agora você tem esses cursos de treinamento, está dentro do bojo da associação. Agora eu vou apertar você. Lá vai. A minha igreja precisa de um curso de DECOM, ou seja, nós passamos um grande aperto, não é que acabou, mas nós estamos agora na fase final. Logo que começou a pandemia, muitas das nossas igrejas não faziam transmissões. As grandes sim. Aqui é um ponto interessante. E algumas tiveram que correr atrás, foram pegos de surpresa. E aí? Um treinamento técnico de DECOM. Como é que eu transmito hoje, ao vivo? Como é que eu faço live? A associação tem equipe para dar essa assistência? Aí que vem a parte que me dói. Olha, lá vamos. Você quer me apertar, então no aperto ao choro. Quando a pandemia explode, e a gente foi em março de 2000. Em março, finalzinho de março. 25, 26 de março. Eu tava pensando que era dia 18, mais ou menos. Não, foi né, que explode e começa a ter. Aí a gente consegue empurrar isso mais ou menos até o finalzinho de abril, que vem algumas restrições, inclusive algumas igrejas por si só fecham. A ABS automaticamente conseguiu o profissional. Conseguiu. Fizemos um vídeo, enviamos para todos os pastores, botamos em todos os grupos, que é a mesma equipe que faz a mídia de missões estaduais. Olha, profissional, hein?
A mesma equipe. Não tive o retorno. Dentro da nossa diretoria, que inclusive também é da diretoria da Ordem, pastor Robson Leandro, um abraço aqui, meu amigo Léo. Léo é fantástico, velho. Léo entende da parte básica, do que seria o feijão com arroz. Se colocou também à disposição. Uns 4 ou 5 colegas, 4 ou 5 igrejas pediram ajuda. Então, nós não tínhamos como bancar, nós não tínhamos como comprar equipamento, mas nós tínhamos pessoas que podiam ensinar. Na minha igreja, se você pegar os meus vídeos, todos foram feitos com o celular A30 da Samsung. Ó, propaganda merchan, a Samsung vai pagar pro resenha. Eita, não pode nem falar isso. Pode, já claro foi. Que pode. Mas eu tô falando da especificação para dizer que é um negócio muito básico. Muito básico. Um microfone desse tipo aqui, que a gente está usando aqui, em algumas transmissões, porque depois a gente compõe de lapela. De lapela e tal, né? E fizemos o nosso... Eu tenho uma das mensagens que tem 1 milhão de visualizações. Por quê? Robson Leandro, mais conhecido como Léo, me ensinou. Faça isso aqui, não gaste muito com isso aqui, não. Léo, você já tava na minha lista, eu vou subir você na lista para que você venha pro resenha. Da forma simples, quem conhece Léo vai se apaixonar. Muito simples, Léo, gente boa. Da melhor qualidade. Tipo ele ainda ontem. E assim, faça isso. Foi lá na igreja, não tem condição de botar OBS, porque não tem notebook, essas coisas. Faz assim e deu certo. Por quê? A gente é ferramenta do quê? Da ABS. Então, a gente não tem, mas a gente corre atrás de ter. É esse ponto que eu queria saber da ABS. Então, assim, uma igreja tem uma necessidade, ainda que a ABS não tenha no seu bojo, não tenha a equipe já, mas ela vai correr atrás, sim, vai trazer profissionais, vai fazer indicações, né? Isso. Chegou a igreja pra gente e levou um documento deles. Levou o estatuto deles. Vou pegar aqui o estatuto. Eu quero entrar em estatuto daqui a pouquinho. Mas já bota aí que eu vou falar. Já vamos entrar no estatuto, porque então. Aí você vê o que é o papel da associação. Eu li o estatuto. Aí eu fiz as considerações. Eu gostei porque o pastor não gostou que eu fiz as considerações. Olha. É um jeito dele. E a minha é fazer o que é correto e honesto e o que é verdade. Eu não posso você chegar para mim com um documento. Não, tá certo não. Isso aqui vai dar problema lá na frente, então lugar. Ele levou pro cartório. O que o cartório fez? Devolveu o documento fazendo o quê? As considerações que eu havia feito. Olha. Então, o papel nosso da ABS é auxiliar você, que nós sabemos que você não tem o conhecimento, e você não é obrigado a ter conhecimento, a obrigação é minha, a partir do momento que eu me proponho a ser o suporte à tua igreja. Então eu dou isso. Teve um outro que chegou pra gente, essa aqui é uma piada que eu conto em todo canto que eu passo. Alguém me liga, eu recebo um convite de organização de uma igreja em Salvador. Eu disse, poxa, eu liguei pro colega. O colega aqui, entenda-se pastor, amigos, vocês que não entendem esse linguajar eclesiástico. E disse assim, isso aqui tá errado. A pessoa com toda veemência, quem está marcando é fulano de tal. Será que ele não sabe o que está fazendo? Aí eu não aguentei. Não, ele não sabe. Ele entende disso, de estatuto, e a associação que entende sou eu. Foi e fez. Aí, pedindo ajuda para resolver o problema. E vamos ter que fazer tudo de novo. E aí é um gasto de tempo. E um constrangimento. Dinheiro. Eu acho que é mais o constrangimento. A associação não quer mandar em igreja nenhuma, até porque não é o nosso papel. A associação quer fazer com que a igreja funcione bem. Me perdoe, esqueci o 4º curso. Sim. Nós, durante muitos anos, temos uma parceria com algumas organizações tipo o SESC. O SESC faz a parceria com a associação e nós pegamos esses cursos oferecidos pelo SESC e distribuímos. Isso aqui é fantástico. Por igrejas. Íamos renovar em 2020, mas veio a pandemia, então a gente parou para que agora que estão voltando de novo a fazer todo o processo, a gente possa. A gente fechou uma parceria com a Fundação Cidade Mãe. Sim. Com a Fundação Cidade Mãe. E o primeiro piloto
Para quem quiser conhecer, está lá na Igreja Batista Jardim Primavera. E aqui eu mando um abraço também para o nosso amigo, pastor Naldo Luiz, presidente da União Missionária de Homens Batistas da Bahia. Pastor Naldo. O modelo dele é maior porque envolve todo o prédio, envolve uma estrutura maior, mas a Fundação Cidade Mãe e a ABS juntos caminhando. É uma organização do município que cuida de crianças, que é o papel da gente, a gente trabalha com crianças. Sim. A nível tanto de embaixadores mensageiros como do projeto Viver de Missões Nacionais. Então a gente faz assim, eu não tenho, digo a você hoje, eu não tenho, Chevisky, dinheiro, mas eu tenho amigos. Aqui vale muito mais, garanto para você. Então a gente só não faz aquilo que a gente não é provocado. Eu sempre vou dizer isso. Provoca a gente. Procure a associação. Que a gente dá a resposta. Porque esse é o papel não somente da ABS, mas são das 20 associações do estado. Então, para a gente revisar aí da questão do treinamento, vamos lá, vamos tentar lembrar de novo? Os básicos, organizações missionárias. Certo. Os específicos, tesouraria, secretariado, aquilo que é administrativo. Ok. Os intencionais de evangelismo agora que nós estamos fazendo na visão de evangelizar Salvador, e os parceiros, como o SESC, Fundação Cidade Mãe e outros, que vieram até as nossas mãos. Todos esses são fantásticos, mas eu quero aqui, do meu ponto de vista, né, destacar esse projeto dos vizinhos. Eu achei assim fantástico, porque está do nosso lado, convive com a gente, anda com a gente no elevador, e a gente tem essa facilidade, né? Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas como é que eu vou cruzar a cidade para poder evangelizar? Como é que eu vou... É sempre um gasto, tá do teu lado, mora do seu lado. E é uma coisa que se você tiver bem estruturado, né? Isso. Um material didático, tranquilo para você fazer. A associação está conversando com alguns outros parceiros de algumas outras regiões e pedir permissão para poder usar o produto, né? Tem um outro que a gente está negociando, pedindo permissão para a gente usar, que é Projeto 333. O que é isso? 3 semanas orando por 3 amigos e na terceira semana convidar um amigo para a igreja. Com a série de mensagens, com a programação, tudo pronto. Só você pegar e aplicar. Algumas igrejas fazem basicamente nesse estilo o projeto mais um. Mas Não, a ideia é pegar e você montar um case de material que qualquer igreja, seja uma igreja como a minha com 50 pessoas, seja uma IBAN com 2.000 pessoas, ela consegue fazer, com 5.000, pessoas, você consegue fazer sem nenhuma dificuldade. Né? Não vai ter coisas mirabolantes, em engajamentos financeiros altos, nada disso. É o básico que, conforme a tua realidade, você aplica de bacana. Na verdade, não é inventar a roda, é organizar, otimizando e adaptando para a realidade daquela pessoa. Bom, eu quero entrar agora num assunto que nós já começamos a falar aqui, podemos até dizer que é polêmico. Estatuto. Por que eu estou dizendo isso? Dado as últimas situações que nós temos no meio batista, no meio evangélico, né? De pastores se enrolando aí com situações, às vezes de púlpito, porque essa questão do estatuto, Daniel, ela é algo importante que normalmente, se a igreja não tiver a atenção voltada a isso, lá na frente, e eu acho que daqui para frente vai ser dessa maneira, ele pode se enrolar, a igreja pode se enrolar. Por quê? Porque nós temos a questão de gênero, nós temos uma série de coisas, principalmente a questão família, né? Então, dentro de uma igreja, você tem um estatuto que vai, então, regulamentar ali as ações. Como é que uma pessoa se torna membro de uma igreja? Como é que ela se filia a uma igreja? Ela vai lá, tal, mas existe um regramento para isso aqui. E se nesse estatuto não estiver muito bem claro essa forma, amanhã depois pode ter brechas. A associação, então, você já me disse que ela faz a correção, a análise desses estatutos. Qual é o principal cuidado que as igrejas têm que ter em relação ao estatuto? Todos. A gente tem que lembrar que o estatuto funciona casado com o regimento interno. Sim. Regimento interno. Talvez o estatuto seja a coisa mais básica, padrão, ponto C, ponto V, vamos usar essa expressão. Mas o regimento interno que dá subsídio base para o estatuto. Hoje a gente tem que prestar atenção em alguns detalhes. Eu advogo, eu estou em um processo de reforma do Estatuto da Igreja,
e membros da igreja seja a partir de 21 anos. Isso aqui é um dado interessante. Porque não tem poder legal uma pessoa... Porque assim, o menino se batiza com 12 anos, ele se torna membro da igreja. Então, se ele se torna membro da igreja, ele pode votar e ser votado. É conflitante, é isso que eu ia levantar. É conflitante porque no estatuto vai dizer que ele pode ser votado. Então, você pode ter aí um vice-presidente de uma igreja. Vamos lá, né? Vamos aqui imaginar que todo mundo aqui gosta daquele menino que canta bem, que prega bem, que é um menino de ouro da igreja. E agora o menino com 13 anos, vamos aumentar um pouquinho para 13, ele é o vice-presidente. Entendeu? Então, vai criar a margem. Infelizmente, e eu espero que não passe, a gente está em um processo aí de reforma da declaração doutrinária. Eu acho que a gente tem que, quando se fizer o estatuto, estar à luz da declaração doutrinária, no nosso caso. Atrelado ou então espelhado, pelo menos. Espelhado. Para que a gente possa observar pequenos detalhes, para que a condução lá na frente não nos dê dor de cabeça. Questões de gênero, questões de hoje a lei de proteção geral de dados. Então, tudo isso você tem que botar tudo na mesa, ver tudo com calma, e quando for transcrever ou reformar o seu estatuto, você observar esses pequenos detalhes. E sempre pedir a Deus que ao ler, reler e reler de novo, nunca deixe 3 pontinhos, porque esses benditos 3 pontinhos é o que estraga tudo. É a interpretação. E em um país como o nosso, que não é somente o pequeno estatuto da igreja, até a própria Constituição tem 3 pontinhos. Porque, na verdade, Daniel, o estatuto ele passa a ser a Constituição da igreja. Isso. Então, enfim, a lei maior do que rege ali. Eu estou falando isso e trazendo esse assunto à tona porque às vezes a gente acha que é um documento Ctrl-C, Ctrl-V. Então, veja, talvez você que esteja me vendo, diga, isso aconteceu comigo, vamos aqui organizar uma igreja. Qual a igreja que já está funcionando? Vamos pegar a igreja do pastor amigo fulano e nós vamos então, vamos dar só os nomes. E cada igreja, nós falamos aqui sobre os bairros que cada um tem sua característica, e assim é a igreja, cada igreja tem sua característica e ela tem que ser feita para a sua igreja. Mas a atenção maior a se dar é esses 3 pontinhos, ou então algo que para nós está muito bem definido, talvez na nossa mente ou na nossa cultura entre os batistas, em especial os baianos. Eu não preciso entrar em pormenores, porque já é subentendido. E hoje está tendo a necessidade de você quase que desenhar, né? Desenhar aquilo para que não tenha outra margem de interpretação, senão aquela que você de fato está fazendo. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que ver. E porque a gente tem um linguajar próprio, por exemplo. Você coloca lá na igreja, tem o vice-modelador. O que é vice-modelador? Não, o que é um moderador? É alguém que acalma os ânimos? Não, moderador é o que acalma. Esse é o papel do pastor. Por isso que tem um vice. Nós estamos ali para modelar, mas isso é um linguajar interno. Você não bota isso no estatuto da igreja. Na estatuto da igreja você bota presidente, primeiro vice, ou segundo, ou terceiro, ou quarto, ou quinto vice. Você não bota primeiro moderador, segundo vice-moderador, terceiro vice-moderador. Então, esse cuidado eu preciso trazer à luz a minha declaração doutrinária e a Bíblia. Mas também eu tenho que estar atento como é que se fala, como isso é traduzido fora do espaço eclesiástico. Porque o que acontece? A gente, às vezes, o estatuto, a gente imagina, e erradamente, que ele é um documento interno. E aí você está tocando num ponto interessante. E aí nós usamos o linguajar interno. Vamos aqui brincar, né? Falar do crentez, né? Mas acontece que já houve, e está acontecendo, e vai acontecer, quem sabe no futuro, com maior frequência, de pessoas que levam isso de maneira para a justiça, por um desentendimento. E se aquele estatuto não tiver uma base, uma orientação jurídica, a pessoa pode ter tá aberta à interpretação. Então, por isso que eu estou insistindo aqui, que talvez a IABS tem aqui essa função, e você já deixou claro isso, e fazer um convite, então, às igrejas, às 132 igrejas que pertencem a essa Associação Batista do Salvador, de repensar, de pelo menos rever seus estatutos. Rever seus estatutos. Enquanto há tempo, claro, eu não estou aqui alarmando, fazendo nenhuma, enfim, mas trazendo à luz. Olha, pense, o meu estatuto está contente? Ele atende? Não, temos muitos estatutos defasados, muitos estatutos antigos ainda. Alguns fizeram reforma quando teve aquela... Estamos em 2020, se não me engano, entre 2000 e 2005, que houve um corre aí para poder fazer reforma de estatutos por alguns pontos
do novo Código Civil, na época do novo Código Civil, mas como não precisou, quem fez, fez, quem não fez, não fez, talvez precise observar isso, mas sempre lembrando o regimento interno, declaração doutrinária e a voz da palavra. Porque quando você junta tudo isso, você consegue se proteger de algumas questões externas. O que acontece? A gente fica muito no âmbito da fé. E aqui, por favor, meus amigos, eu sou pastor, eu tenho certeza da minha salvação, mas eu sou cidadão. E por ser cidadão, eu tenho que entender tudo que está à minha volta, não somente um foco. Uhum. Eu não sou forçado a celebrar casamento com pessoas do mesmo sexo. Não existe nada no Brasil que me force. Mas eu preciso apresentar com bases doutrinárias, porque eu não celebro esse. E não é ofendendo. Eu estou pegando esse parênteses aqui porque é o ponto que mais. E não é ofendendo, porque você está em pecado, não. A minha carta de fé me diz isso. Eu te amo, eu te respeito, mas eu não posso ir de encontro àquilo que eu defendo, eu acredito e eu assinei. Certo. Então, essa é a proteção mais simples que tem. Se a gente parar para ver, botou no papel. Aqui está meu estatuto. Aqui está minha declaração doutrinária. E aqui está minha Bíblia. Você não tem argumento contra. Agora, o que acontece é a partir do momento que eu falo palavras malditas, porque quando você diz uma coisa que é malditas, para pessoas, e aí eu abro o precedente para processos e perseguições. E aí uma coisa que tem que ficar clara, né? A questão aqui, e o Daniel disse muito bem, não é contra as pessoas. Ele fez uma declaração de amor aqui. Como é que é? Eu te amo. E te respeito? Não. Eu posso fazer uma declaração de amor? Pode. Eu quero fazer uma declaração de amor a Lucas, meu sobrinho, que eu amo de paixão. É homossexual, mas eu amo ele de paixão. Lucas, ele sabe disso. Ebenísio. Ebenísio é uma história assim, apaixonante. Ebenísio é filho de uma amiga minha que trabalhou comigo. Ebenísio foi criado sem pai, foi criado pelo padrasto. Mas não chama o padrasto de pai, chama pelo nome. E a mim ele chama de pai, de pedir a bênção. E eu de botar de castigo. Um homem tem quase 32 anos hoje. Aí para desmontar, talvez, uma falsa imagem de que os evangélicos, em especial os pastores, são todos homofóbicos. Eu não posso ser homofóbico. Em primeiro lugar, porque o meu coração não deixa. Meu coração não deixa. E o segundo, sendo que é o maior, o meu Deus não deixa. Perfeito. Agora, existe aquilo que eu acredito, o que a minha igreja acredita, o que a minha convenção acredita e o que a Bíblia afirma. Então isso protege qualquer um, pastor Chevis. Daí a necessidade de você ter essa documentação. E aqui eu queria... A gente abriu o precedente, já foi para a Bíblia hoje, né? Esse é um assunto que nós vamos fazer em outro momento. Mas Daniel... Para que quem está nos assistindo possa compreender. Então, eu disse que o estatuto veio a ser a nossa Constituição. Isso. E aí você usa, então, o regimento interno. Faça aí uma explanação sobre o regimento interno. No estatuto, no máximo, você coloca lá hoje 42 artigos. E ele é um estatuto muito grande. Aham. Porque o cartório, a justiça, quer saber o básico. Agora, o que regimenta isso? A Constituição, o Código Civil, que é o nosso regimento interno. É o paralelo, né? Uhum. É o nosso regimento interno. Então, no que se diz papel, no estatuto tá papel. No regimento interno, papel pode ser A4, A3, A1, A0. Então, é o esmiuçar do artigo do estatuto. Agora tem que estar sempre alinhado. Então, claro que o regimento interno é alinhado com o estatuto e o estatuto espelhado com a Bíblia. Com a Bíblia e com a declaração doutrinária. E a declaração doutrinária. Porque não adianta você botar papel no estatuto, artigo 1, papel. Parágrafo único, nunca papel A3. Aí na regimento interno, papel A3, então você já está batendo em confrontação. Tá em conflito aí. Está em conflito. Então, observar isso. O regimento interno é porque é o modo operante, é aquilo que faz a igreja no dia a dia funcionar, ou a instituição que seja, que tem regimento interno. Aí pode ter 50 páginas, pode ter 100 páginas, porque é interno. Claro. E aqui é o básico, que é o nosso estatuto. A gente, caminhando um pouquinho mais, você falou em 132 igrejas que hoje estão afiliadas a essa associação. Mas é claro que é muito mais igrejas que são convencionadas dentro da Convenção Baiana. E aí? E essas igrejas que ainda não estão filiadas?
O processo é simples, é bater na porta. Ó, eu não estou. Vamos lá, vamos imaginar aqui. A Resenha da Fé não é uma igreja, naturalmente, mas vamos aqui imaginar, só brincando. O Resenha da Fé quer se filiar. E aí? Pronto. A Resenha da Fé, a Igreja Batista Resenha da Fé, ou a congregação Resenha da Fé, ela tem que ser filha de alguém. Esse é o primeiro passo. Então, no caso, ela é filha da Vasco da Gama. Se ela não é associada à Convenção Batista Baiana, ela não vai poder se filiar à associação. É isso? Enquanto não for filha, é. Porque ninguém nasce de chocadeira. Ok, mas... Precisa de uma mãe. Olha, esse é o Daniel Costa, meu amigo. Não, eu tô falando assim, uma igreja independente. É uma igreja batista independente, não faz parte de nenhuma convenção. Mas ela teve o seu gênesis. Como não, é que ela nasceu de uma... Vou apertar aqui, ó. Nasceu ali do encontro entre dois crentes que mudaram, que vieram de um outro lugar, estão num bairro. E começou a falar com o vizinho, porta a porta, formou uma pequena comunidade, abriu uma igreja. Pronto, então não é o caminho, mas vamos pro básico e vamos pro excedente. O básico. Uma igreja batista surge a partir de uma igreja mãe. Certo, esse é o convencional. Igreja Batista Vasco da Gama é filha da Igreja Batista Sião. A Igreja Batista Sião, há 50 anos atrás, que esse ano nós completamos 50 anos, em assembleia, com certeza presidida pelo pastor Valdívio de Araújo Coelho, de saudosa memória, pediu à associação que fizesse o exame daquela congregação para transformá-la em igreja. Esse é o nosso terceiro tópico. Então, ela passou no seu concílio de organização, se tornou igreja e está aí há 50 anos. Bom, existe a segunda igreja, que é essa igreja que está vindo ou de uma outra denominação, ou de uma outra convenção. Nós recebemos, esse ano, nós recebemos uma igreja que veio de uma outra convenção. Isso. Que é a Igreja Nova Vida, do nosso querido pastor Augusto. Ela vem de uma outra associação. E a Nova Vida, ela é apadrinhada, eu vou usar essa expressão, ou é acolhida, ou ela se torna... é adotada. Ele tá pensando numa palavra certa. Ela é adotada. É a primeira igreja batista de São João do Cabrito, pastor Evival. Sim. Pastor Evival o conhecia, o acompanhou, já tinha intimidade. Foi o próprio pastor Evival que foi apresentando a associação, que foi apresentando a convenção, juntamente com o pastor Milton Rocha. Pastor Augusto, que é o pastor da igreja, entendeu e veio. Fomos lá como associação, com mais 7 igrejas da nossa convenção, e fizemos um conselho doutrinário. Não, para lá, esse assunto nós vamos entrar... Mas você quer saber como entra, eu tô dando já a forma. Eu tô apertando aqui para dizer o seguinte, mas eu quero falar daquela igreja que surgiu espontaneamente. Mas é isso, eu tô dando a ideia. Não, você tá falando da igreja que veio de uma outra associação. Essa não veio de lugar nenhum. É isso. Augusto também não veio de lugar nenhum. Augusto não veio. Augusto já existe a igreja, ele vai assumir a igreja. Então ela pode ser acolhida. Pode, nesse processo. Ela precisa ser adotada por alguém. Certo, mas se ela não for adotada por ninguém. Não tem o processo. Não tem o processo. Não tem. É isso que eu quero perguntar a você. E a pergunta maior foi... E é um processo que vem de cima para baixo. Convenção Batista Brasileira. Então, é isso que eu quero perguntar. Convenção Batista Baiana. Eu tô apertando você nesse sentido. E cai nas associações. Ela surgiu do nada. Eu tô aqui, claro. Sim. Surgiu do nada. Ela não está ligada a nenhuma convenção, mas ela quer se filiar à associação. Esse é o processo. Ela precisa ser adotada. Adotada por uma igreja. Por uma igreja. Pronto. Agora nós vamos pro terceiro bloco, que é para falar justamente das igrejas que fazem, que estão sendo, vamos dizer assim, emancipadas. Uma igreja foi emancipada e agora ela vai fazer como? Ela vai procurar associação e aí qual é o processo? A gente sempre aconselha que antes da emancipação já se procure a associação, para que a associação ajude na emancipação. Então, vamos lá. Qual é o processo aqui? Vamos emancipar. A nossa igreja vai emancipar a nossa extensão, enfim. Então, antes de iniciar esse processo, vai se procurar a associação e a associação vai já começar a auxiliar já antes. Processo simples. Como é um conselho pastoral? O candidato, a Assembleia da Igreja, o recomenda ao Ministério da Santa Palavra. Com a cópia da ata e a data é solicitado a ordem, o processo do candidato. Então aí começa todo aquele processo de documentação, prova, conselho e encerra-se na consagração dele. Não é isso? Isso. A mesma coisa a igreja. A igreja vai emancipar a Resenha da Fé. Certo. Na Assembleia realizada no dia 21 de julho de 2020, entendemos pela emancipação, ela é autossustentável, autoproclamável, mandou para a associação. Aí a associação tem os formulários e começa o processo. O trâmite da documentação.
E eu tô dizendo isso que tá bem fresco, porque ontem aconteceu isso lá na associação, chegou a igreja. Você tem estatuto? Não. Tem ata de fundação? Não. Tem CNPJ? Não. Então a gente precisa fazer tudo isso para que você possa ingressar e possa também se tornar uma igreja. Porque se você não tem os documentos constitutivos, você não é igreja, você continua sendo congregação. Então, olha que interessante, né? O que nós estamos aqui aprendendo junto, né? Talvez você não conheça, talvez você não seja da denominação, enfim, mas olha o processo de documentação, a organização, a seriedade que é levado, né, Daniel? Isso. Então, antes, de posse da ata, que decidiu, então, que X igreja, isso, a Resenha da Fé, se torna igreja, de posse dessa ata, procure-se, então, a associação, e a associação, então, vai orientar. Isso. Aí nós vamos voltar na construção do estatuto, isso, abertura de CNPJ, claro, a organização, inclusive, da diretoria e todo o processo. Todo. Em posse disso, bom, vencemos essa parte. Qual é o próximo passo? Conselho. O conselho da igreja. O conselho da igreja. O concílio. O concílio da igreja. Como é que se dá o concílio da igreja? O conselho da igreja, a gente... Você sabe que quando a gente fala a palavra concílio, há pastores hoje que já se arrepiam. Ficaram, quem sabe, traumatizados pelo concílio. É mais fácil do que de pastor, porque no conselho de igreja, toda a igreja que responde. Olha só. No conselho de igreja, então, marcou seu conselho. Nós convidamos 7 igrejas, diferente de pastores, que nós convidamos 7 pastores. A gente precisa de 7 igrejas. Por que esse número 7? Assim, eu não sei. Tudo 7. Tem uma ligação aí. E não, você quer a parte interessante? Eu não tenho nenhum documento construtivo que me fale dos 7. Eu tô pegando os 7 a partir do que me deram como escolha. Tá certo. Então eu não tenho. Daniel, me mostre, não tenho. Mas como eu aprendi a não remover os marcos antigos, deixo para quem vem depois de mim. Fica a dica. Vai 7. Certo. Vai 7. E é bom, mais igrejas presentes, mais é melhor para a igreja que está sendo examinada. 7 igrejas associadas. No mínimo são 7. No mínimo são 7 igrejas associadas à associação. Claro. Então você vai, e aí a gente faz a mesma coisa. O presidente, o secretário e o examinador. O examinador é escolhido dentro daquelas 7 igrejas ali presentes. Ok. E que fazem perguntas diversas na questão doutrinária da igreja. E qualquer membro da igreja, e a gente pede que o pastor da igreja não responda nada. Olha só você que está pensando em fazer essa emancipação. Não, porque... Como é que o pastor que vai levar sua igreja para passar esse processo do concílio, o que é que ele tem que ensinar para a igreja? Porque o pastor que vai passar por um concílio, ele estuda então deixa eu fazer o comercial aqui, já que eu já fiz de uma da empresa, eu vou fazer da outra. Maturidade cristã. São 3 lições. Aplica na igreja e pode chamar para o conselho. Vai ficar aí registrado aí, viu? Maturidade cristã é o nosso livro de crescimento. De missões, né? Acho que eu tenho ele aí. É um livro doutrinário. Pronto. Com a escola bíblica então, o pastor da igreja. que está pensando em emancipar sua igreja, então vai fazer aí pelo menos quanto tempo? Um mês aí de estudo com a igreja, preparando essa igreja. São 3 lições. São 3 lições. A gente não vai perguntar quem é Langston, quem é Spurgeon, quem é... Nada disso, a gente vai perguntar questões doutrinárias, porque nós estamos fazendo um concílio doutrinário. Da igreja, forma de batismo. Isso, essas coisas. É um concílio, viu, gente? Essas coisas. E eu quero dizer a você o seguinte, quando a gente ensina bem, no último concílio que a gente fez, teve uma menina de 13 anos. A menina deu show. Olha. Eu tive que pedir para não responder mais. Aí você perguntava para a igreja, menos a menina ali. Né? Assim mesmo. Não teve uma hora que eu falei assim, aí eu falei o seguinte... Eu disse assim, minha paixão, eu quero te dar 100, não vou te dar 10 não. Mas eu quero te pedir um favor, não responda mais nada. Porque... Ela era o Golias daquela igreja. Sim, então você vê que uma criança de 13 anos... Sim, captou, aprendeu, né? Foi bem ensinada. Não estou dizendo que os outros irmãos fizeram, mas como ela levantava, o meu pessoal não respondia mais, deixava. Então eu queria também, até para poder ter firmeza no que nós estamos fazendo naquele lugar, que a igreja como um todo, não somente um certo determinado grupo de irmãos, entendiam o que era ser batista. O que é que nós entendemos como doutrina batista. Claro. Então a menina, olha,
Pelo menos a futura geração tá dando de 10 a 0. Pra ver se os velhos conseguem fazer a mesma coisa, tá te voltando. Agora, Daniel, a exemplo, você disse que é muito parecido com o Concílio Pastoral, só que, claro, a igreja responde. Mas no Concílio Pastoral existe a possibilidade, lamentavelmente acontece, vez por outra, desse pastor não conseguir ser aprovado. No caso da igreja, se a igreja não responder a contento, se o examinador ou até o próprio concílio, uma vez formado ali, diz, olha, essa igreja ainda não está em condições. Como é o processo? Tem um tempo também para fazer a segunda. 90 dias, né? 90, 60. Depende do grau do negócio. Né? Depende. Então ela vai novamente reunir 90, 120 dias. Você já participou de alguma que teve essa... Não. Todos que se submeteram foram aprovadas tranquilamente. E a partir daí, a exemplo do Concílio Pastoral, é estipulada uma data para fazer então o culto. Aí não é consagração, aí é culto de emancipação. Se for uma congregação que está virando igreja, é o culto de emancipação. Certo. Se for uma que já existe, como é o caso dessa, que veio, que ela já é igreja, é simplesmente aceitação, não tem pompas, essas coisas. E aí na igreja com pompa, né, a que está se tornando então de congregação para a igreja, é feito então toda uma preparação, uma entrega da Bíblia, a exemplo do que você faz com o pastor, não? A Bíblia da igreja. Se a igreja quiser, é assim, você pode pegar dois casos juntos. Você tem dois perto, você tem a Nova Vida, que é do Augusto, que estava no Cabeto, e você tem a Ebenezer de Joel, que estava embaixo também em São Bartolomeu. As duas estão próximas. Augusto já era igreja, já tem mais de 30 anos, se não me engano, a igreja dele, então veio, então só foi fazer o conselho, registrar em ata e ser encaminhado e foi recebido agora em Luiz Eduardo como igreja. Sim. Verdade. Luiz Eduardo. Ebenezer foi emancipado, então teve todo o culto, toda a posse, a emancipação e posse da família pastoral, então são dois eventos distintos. Eu acho que uma congregação se tornando igreja é um marco histórico. Isso. Eu acho que é interessante que se mantenha. Eu gosto muito da questão das pompas, né? Como você citou, porque fica marcado na história, no coração, um ponto de ignição. Uma já existia, já tinha feito só o culto de posse há muitos anos atrás, o outro estava começando e dando posse ao novo pastor também. Então, essa é a diferença de um pro outro. Muito bem, nós estamos já chegando das minhas curiosidades, quem sabe das suas curiosidades. Se você tem alguma dúvida, de repente, poxa, eu queria tanto que o pastor Daniel me respondesse. Coloca aí, quem sabe nos comentários, tanto nas redes sociais do Instagram, até mesmo aqui no YouTube, no nosso canal, e a gente vai chamar Daniel mais uma vez, viu? O Daniel vai ser nosso sócio aqui do Resenha. Daniel, você está à frente da associação há quanto tempo? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Era pra ficar 4, mas teve um momento pandêmico. Rapaz, essa pandemia bagunçou tudo. Aí aumentamos mais 2. Mais 2 anos. Até 2020. E você vai ficar à frente da presidência? Vai se reeleger? Como é? Já começou a campanha? Ele tá vendo? Eu não sou candidato e até assim. Essa é uma declaração oficial aqui no Resenha de primeira mão. E foi dito, e eu disse, o estatuto me protege. Infelizmente não consegui fazer a reforma. É mais uma coisa que eu tô botando no caderninho lá para nova diretoria. Prioridade 0, se existir essa expressão, reforma do estatuto. E dentro disso, fechar essa janela. Porque lá dentro você pode ser reeleito quantas vezes quiser. Mas eu entendo que o meu tempo de contribuição como presidente chega até aqui. Passou 2 anos porque a gente teve necessidade da pandemia. Mas eu, como presidente, pretendo continuar servindo a minha associação, a minha convenção. Pretendo porque eu amo isso aqui. Eu sou apaixonado por isso. Eu tenho 47 anos, Chemis, que fiz agora dia 12 de junho. A declaração aqui, ó, nem parece. E tô com 34 anos. Meu primeiro cargo foi aos 13 anos de idade na antiga Associação Batista dos Adolescentes de Salvador, a BASA, como primeiro secretário. E isso tá lá registrado. A minha primeiro curso... É homem de carreira. O meu primeiro curso na denominação foi em 1989. Eu estou certificado até hoje. Assinada por Ivone Chagas, Maria Assis e Dinaua Nascimento. E a memória desse homem é incrível, né? E gente? Com certeza elas vão me xingar quando eu ficar chamando ela de velha, dizendo assim, quem foi que assinou o documento? Né? A nossa querida Maria Assis. Então, eu amo a denominação. Mas eu não posso
privar que outras pessoas venham a contribuir com a associação, querendo ser um presidente. E a renovação sempre é ad eterno, né? É verdade. Então, eu já estou até brigando para que o pastor não seja presidente ad eterno das igrejas, tenha uma renovação na presidência da igreja. Agora, é uma coisa que nós precisamos reconhecer e destacar, Daniel, é que você ficou na presidência num momento bem delicado. Sim. Você suportou e conseguiu manter essas 132 igrejas unidas no período pandêmico, que foi, vamos falar a verdade, foi complicado para todo mundo. Então, acho que a sua contribuição, você mesmo dizendo, né, que já chegou o seu tempo. Mas você é um homem de carreira dentro da denominação, um homem reconhecido. Quem não conhece Daniel Costa? Eu sou agraciado por Deus. Eu costumo dizer o seguinte: tem os pastores que me viram menino, porque quando eu fui trabalhar na Juerp, eu tinha 15 anos. Então, eu ia para os acampamentos da ordem, eu ia para as convenções. Então tem muito pastor que está vendo esse homem aqui que já puxou a orelha dele, que já colocou no castigo. Já tem. Aí tem aqueles que estudaram comigo, que são contemporâneos de seminário. E tem aqueles que hoje são os mais novos, que estão chegando, né? Então, você consegue transitar. Eu sou os mais novos, estou nessa categoria aí, viu, gente? Mais novo em ministério, não em idade. Ele veio tarde para o evangelho. Então, você consegue transitar nesses universos. Tive e tenho uma equipe que trabalha comigo, que eu agradeço a Deus todo dia. Cada um na sua particularidade. Quem é o seu? A minha vice-presidente, irmã Célia Caribé, a minha primeira secretária, irmã Maricélia, e o meu segundo secretário é Robson Leandro. Mas eu tenho... Conhecido como Léo. Eu tenho a minha vida de mensageiros, Andréa Dias. Eu tenho minha vida de embaixador, Nonato. Eu tenho minha vida de GAN, Rogério. Eu tenho minha vida de homem, Josué. Eu tenho a minha galera da juventude, o Jason, Soriano e a Maísa. Então, eu tenho uma equipe... Maísa faz parte da sua equipe? Faz. E Jason? Faz. Na área da juventude. Então, essa equipe... Aí, dentro dessas equipes, dentro dessas cabeças, existem as suas equipes de trabalho também. Então, são eles que fazem. Eu simplesmente levo a fama, né? Eles que fazem, graças a Deus, e fazem muito bem. Então, parabéns a toda a equipe, né? Eu agradeço a Deus todos os dias a vida de cada um deles. Porque também, da mesma forma que eu sou, e também são voluntários. Tem algumas coisas que eu faço a mais do que eles, que é normal. É normal, até por causa da posição. Mas eles que fazem. Todos voluntários. Todos voluntários. O presidente é voluntário. O presidente hoje é presidente, secretário executivo e secretário de expediente. Olha. Né? Aí é amor pela obra mesmo, né? Porque a gente entendeu que na pandemia não dá para você fazer contratações. Aí, eu tive uma ótima secretária, que foi a Flávia, durante esse tempo. Mas aí a Flávia ficou grávida, né? Não aguentou ficar na quarentena, foi logo fazer filho. Maria Sofia, minha neta linda, eu sempre abuso isso. Eu já tinha Maria Luísa, agora veio veio Maria Sofia. E a gente caminhamos até dezembro de 2020. De lá pra cá a gente foi fazendo tudo isso porque a própria dinâmica foi sendo assim. Aí hoje eu tenho mais gente envolvida, então você consegue. Naturalmente. E o seu mandato vai encerrar quando? 5 de novembro. Já tá contando os dias, não? Eu não sei se eu tô contando os dias, Chico. Como vai ser? Como eu disse a você, 6 anos. Como eu disse a você, como eu não vou sair dessa vida denominacional, né? Claro. Você não vai sair da presidência e ficar dando pitaco? Não. Quem trabalhou comigo em outras gestões sabe que eu saio mesmo. Você sai mesmo? Eu saio mesmo. Não vai ficar ali influenciando o novo presidente. Eu fui presidente da Jubab durante 3 mandatos. Quando eu saí, se alguém me perguntasse alguma coisa, eu sabia. Eu até assumi até de cena na época. Eu fui presidente da Sociedade Bíblica. Pronto. Então, ao tempo, assim, é você... Aí, toma o seu negócio. Pega o teu negócio. Faço igual os presidentes americanos. Se forem consultados, os ex-presidentes têm a resposta. Se não for, nem entrevista dá sobre aquele assunto. Então, eu saí... Mas você é um homem de carreira, você é um homem dedicado. Você vai assumir outra função rapidinho. Não, isso aí... Eu vou achar uma função pra você. Enquanto vida tiver... Eu vou contratar, vai ser o assessor do resenha. Tá? Mas, Daniel, você... Assina onde? Você tá... Então, claro, com essa data 5 de novembro, né? Deve ter... E eu não vou fazer essa pergunta a você. Eu não vou fazer essa pergunta, mas eu sei que há movimentação já...
da formação de uma nova diretoria, pessoas, todo mundo sabe do prazo, né, que vai ser ali. E nós vamos pedir a Deus, né, Daniel, que essa nova diretoria, em especial o novo presidente, tenha essa dedicação, esse carinho, essa vivacidade que você tem aí por essa organização. Eu tenho orado muito a Deus, tenho pedido a Deus um fator simples. Que sejam pessoas que sejam apaixonadas pela denominação. Ele é apaixonado por Deus, é apaixonado pela família, é apaixonado pelo reino, mas também precisa ser apaixonado pela denominação. Porque quando você é apaixonado pela denominação, você entende a denominação. Não é pesado, não é doloroso. Então você sabe fazer as coisas, você sabe sair, entrar. E assim, por mais que não pareça, é uma situação muito sensível ser presente em uma associação. Seja ela Salvador, ou seja qualquer uma das 19. Porque você trabalha com ânimos, você trabalha com pessoas. Você, como vice-presidente da ordem, tem visto isso mais de perto como negócio. Tem coisas que ninguém sabe, só a gente sabe lá dentro daquela portinha fechada para tentar resolver da melhor maneira. Então, se você não for sensível a isso, e se você não entender isso, você mata todo o trabalho. Um trabalho de 73 anos. Agora eu quero fazer uma pergunta que você vai ficar vermelho. Você está saindo, você sabe e você já traçou o perfil aí daquele que vai assumir. Quem é seu candidato? Diga agora. Olha para essa câmera e diga aí. Quem é seu candidato? Eu não tenho candidato. Tá vendo aí? Até porque não é perfil da associação. Sim, eu tô brincando. Nem a convenção nem a associação trabalham com candidaturas como algumas outras denominações fazem. Eu advogo até que se faça, porque se daria tempo. A JBS, quando mudou de Jubacai para JBS, entre 98 e 97, eu não me lembro bem na data. Eu já tinha casado, meu Deus. Eu não tinha casado, então foi entre 97 e 98. O cara é um arquivo vivo, né? Eu já disse, são 34 anos. É um arquivo vivo. Foi feito o processo por chapa. Sim. Por chapa. A eleição por chapa. Mas também só foi a primeira e única vez. Naquele momento, quem ganhou as eleições foi o Jeter. Montou uma chapa e com um projeto para a juventude. Ah, sim. Então eu acho isso bacana, eu acho que isso é algo para se pensar. Sim. Né? Porque é o seguinte, a gente tem muita gente boa, mas muita gente bem intencionada, mas que não entendem a dinâmica. Que vem com todo o amor. Eu até hoje não conheço ninguém que veio aqui que não seja por amor, mas por não entender, não avança. E por não avançar, acaba muitas vezes recebendo uma marca que não lhe pertence. Justamente. Você vê essa sua visita, essa tua participação no resenha, eu achei assim fantástica, porque acaba explicando e trazendo à luz aquilo que talvez fique ou subentendido, ou a gente não conhece, não sabe. Primeiro, a dimensão, a importância, a seriedade do trabalho dessa associação e o leque, né, de coisas que vocês fazem, como você mesmo disse, embora ela seja a menor no sentido de geograficamente falando, mas é dividida em quantas? Em sub-áreas? 10 sub-áreas. Então é grande. 10. Uma Salvador que é multifacetada. Então há uma grande responsabilidade para aqueles que vão assumir. E hoje nós tivemos a oportunidade de esmiuçar, de tirar dúvida. Eu sei que talvez você tenha mais dúvida. Então eu quero reforçar. Coloque aí nas observações. Nós vamos arrastar, Daniel, ainda até 5 de novembro nós podemos usar e abusar desse homem aqui. Vai responder todas as perguntas. Se você tiver alguma dúvida, ele vai voltar, eu tenho certeza, com toda alegria aqui pro resenha. Só deixa eu responder 2 perguntas que não foram feitas. Olha aí, olha aí. O homem, rapaz. A primeira, nós temos 77 anos. Nós fomos fundados em 1º de maio de 45 arquivo vivo. E reorganizados em 30 de abril de 75. Como reorganizado? E aí eu tinha acabado, eu não tinha nem nascido, nem quando fundou e nem quando reorganizou. Tá perdoado por não informação. Você me acostumou mal, velho. Você tem todas as datas e os nomes. Mas nós estamos aí há 77 anos, somos uma jovem senhora de 77 anos com muito a fazer, e já vou deixar para você, o que você não me perguntou também, aqui estão os meus bairros não alcançados enquanto batistas. Nós temos quantos bairros aqui? 80 bairros não alcançados. 80 bairros, agora tem que ficar claro. E aí eu vou explicar. Dentro dos 80, você tem uma dimensão. Você tem um bairro como Castelo Branco. Castelo Branco é único. Ela tem primeira, segunda, terceira etapa e quarta etapa, mas é um bairro único. Ela tem apenas uma igreja, se eu não me engano, há 36 anos, que foi minha igreja de origem, primeira igreja Batista Castelo Branco.
Mas só que dentro de Castelo Branco cabe mais 3 igrejas sem atrapalhar o desenvolvimento e o crescimento da PIB de Castelo Branco. Tipo, você pode implantar uma igreja Moscou 1, Moscou 2 e Creche, que são partes de dentro de Castelo Branco, que comportam uma igreja. Se você desce por lado das Cajazeiras, aí você se empolga. Cajazeira 4, Cajazeira 5, Cajazeira 6, aí vai ter alguém que vai dizer pra mim, mas Daniel, existe a primeira igreja batista em Cajazeira 6, mas ela não é em Cajazeira 6, ela é em Águas Claras. Sim. Então, e tem aí que tá faltando, se eu não me engano, o bairro Novo de Salvador, que eu não sei se vocês já conhecem, Coração de Maria, que fica atrás da Ceasa de Simões Filho, mas pertence a Salvador. Agora, que tem que ficar bem claro aqui, e é o que eu sempre falo às vezes com a convenção, que quando nós falamos, a convenção diz assim, nesse documento, são 58 cidades não alcançadas. Aqui o presidente da ABS vem e diz, são 80 bairros não alcançados. Eles falam, mas não alcançado... Se é a presença batista. Presença batista convencional. Fica claro. Do mesmo jeito... Talvez você que está assistindo, você, não, eu vou entrar lá no resenha e dizer, olha, aqui tem igreja batista. Não. Mas não é convencionada. E aí, e deixar bem claro para todas as pessoas. O papel da associação, o papel da convenção é expandir o reino através de uma visão batista. Esse é o nosso papel. Então nós temos uma declaração doutrinária, que nos move a isso. Entendendo nós que tanto nos bairros como nas 59 cidades tem a presença de evangélicos. Com certeza, no mínimo, a Assembleia de Deus está lá. Aí você fala, ufa, glória a Deus. Agora, cabe a nós, na expansão da visão batista, vou usar essa expressão, alcançar esses lugares, entendendo que sempre haverá demanda, independente se seja batista, assembleano, metodista, presbiteriano, sempre haverá demanda. E eu sempre eu advogo uma coisa simples. Eu só quero apenas 10% do bairro lá na igreja. 10%? 10%. O meu bairro tem 75 mil habitantes. Então, 7.500. 75 mil habitantes. De Enver da Federação. Então, se você parte dessa premissa, cabe igreja. E aí eu vi um outro fato, que aí já vem uma visão mais fervorosa do negócio. Que se feche todos os bares, boates e prostíbulos e que se abram igrejas, sejam batistas ou de outra denominação, para a glória de Deus. Aqui eu digo amém enquanto pastor e recebo um processo no Resenha da Fé. Ó pra isso, que situação. Não. Você só recebe que eu não dei nome de ninguém. Mas é a visão que a gente tem. Claro, porque a igreja é além de ser religiosa, e isso não sou eu que estou dizendo. Se você for conversar com o pessoal da segurança pública, se você for conversar com as pessoas de endemias, de saúde pública, eles nunca vão botar isso nas mídias. Claro que não. Mas nós somos agentes parceiros de baixo custo para todos eles. Porque aonde a igreja chega, traz revitalização, traz paz, traz resposta, tira o pessoal da droga. Né? Você gasta hoje em torno de R$2.000 com um viciado em droga. Se esse menino sai da droga, e nós temos que agradecer os nossos centros de recuperação, o governo deixa gastar R$2.000. Sim. Não. Se você trabalha, nós batistas trabalhamos com mensageiros do rei. Meninas de 8 a 16 anos. Essas meninas que são mensageiras do rei, menos de 0,1%, ou seja, é quase zero, não tem gravidez. Quem é mensageira do rei? Dentro de favelas, dentro de bairros que a realidade é contrária. Você tem bairros em Salvador com meninas de 12 anos já são mães, de 15 já estão no terceiro filho. E essas meninas que são mensageiras no mesmo bairro, não tem. Quem é melhor? A igreja? Você está entendendo? Claro. Então, por isso que nós precisamos continuar avançando. Porque nós somos respostas para a vida eterna, mas nós também somos resposta para o dia a dia, para o cotidiano. Amém. Tá vendo aí como ficou bonito isso aqui? Meu amigo Daniel, eu queria então encerrar e eu queria que você deixasse uma mensagem. Primeiro, para essas 132 igrejas que são associadas. E segundo, fazer um convite para aquelas que ainda
quem sabe, né, tem o desejo, e aí é o presidente convidando, fazendo um convite. Então vamos fazer aqui as suas considerações para 132 igrejas. Eu vou usar o bordão da moda. Não deixe as cordas caírem. Eu acho que os meus parceiros, irmãos, igrejas associadas, vamos nos unir, que ainda temos muito a fazer por Salvador. O que temos feito até agora é muito pouco daquilo que nós juntos podemos fazer. E podemos fazer muito mais. E aqueles que ainda não são da associação, estamos aqui de braços abertos. Por que vocês precisarem, venham conversar com a gente, venham ficar com a gente, porque vai ser bênção, tanto na minha vida como na vida de vocês. E corra, porque 5 de novembro é isso. Novembro tá aí, gente. Mas quem ficar vai dar prosseguimento. Porque não é o Daniel, é a associação. Daniel já tá indo e a associação vai continuar. Então, claro, com certeza, vamos estar aí, mas vamos unir forças. Para você que participou, chegou até o final, parabéns. Eu tenho certeza que você aprendeu. Eu estou aqui, né, muito contente e alegre, porque a gente vai tirando dúvidas que muitas vezes são minhas e muitas pessoas que estão nos assistindo também têm essa dúvida. Então, parabéns a você que chegou até o final. Eu sei que você tem mais perguntas. Deixa aí na descrição do vídeo. Nós vamos trazer esse Daniel até 5 de novembro. Nós vamos trazer ele mais vezes aqui. Um grande abraço para você. Fique conosco. Se você ainda não se inscreveu, chegou até o final, agora você vai lá, se inscreva. Se ainda você não fez, acione o sininho para que você receba notificações. E mais do que isso, compartilhe esse vídeo. Nos ajude a produzir mais conteúdos, né? O Resenha da Fé tem essa proposta de fazer esse bate-papo, de te esclarecer dúvidas, de aprender, né? E que você se sinta assim, sempre motivado a assistir nossos vídeos. Um grande abraço, pastor Daniel. Obrigado pela sua presença. E nós nos vemos no próximo Resenha.